Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu voltei para falar sobre suplementação. O nosso tema de hoje é Whey Protein. Vale a pena utilizar? Como utilizar? Quais os diferentes tipos de Whey Protein? Se você tem essa e outras dúvidas sobre o Whey, vem assistir o vídeo. Para quem não sabe, o Whey Protein ele é uma suplementação extraída do soro do leite. A grande vantagem de a gente extrair esse soro e utilizar na forma de suplementação é obter uma alta concentração proteica com uma boa digestibilidade. Existem três tipos diferentes de Whey. Existe o Whey concentrado, isolado e hidrolisado. O Whey concentrado geralmente é que tem um preço mais baixinho, é o que é um pouquinho mais acessível. Ele vai ter uma concentração de proteína um pouco mais baixa em comparação com os outros, cerca de 70% mais ou menos de proteína a gente tem no concentrado. Então acaba que ele vai ter um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais de gordura. Não necessariamente ele vai ser a melhor opção, vai ter benefício também, então dependendo do objetivo de cada um, a gente não exclui a opção de utilizar um whey concentrado. Mas para quem quer ganhar massa magra, geralmente a gente vai ter mais benefício com o isolado e o hidrolisado, que vão ter uma concentração de proteína superior a 90%, 95%. Então, como consequência, o isolado e o hidrolisado vão ter muito pouco carboidrato, muito pouco gordura, realmente mais proteína mesmo. Aí a diferença entre o isolado e o hidrolisado é o tanto que essa proteína já está fracionada, pronta para ser absorvida. No isolado, ela não vai ter uma liberação tão rápida. A gente vai consumir o whey e ele vai sendo liberado aos poucos, vai ter uma digestibilidade, digamos que normal, sem nenhuma alteração. E o hidrolisado é feito como se fosse uma quebra realmente dessa proteína para que ela tenha uma digestibilidade mais rápida. Então ela vai ser liberada na forma de aminoácido muito mais rapidamente no nosso corpo. Há uns anos atrás se defendia muito isso, né? Que logo após o exercício era fundamental ter uma liberação bem rápida de proteína para que a gente já conseguisse utilizar logo esse substrato e conseguir fazer construção de massa magra. Hoje em dia, nós sabemos que o processo de construção muscular não é tão imediato, ele não é tão logo no pós-treino. A gente pode sim fazer o intervalo pós-academia, né, pós-atividade física, sem se alimentar, e a gente pode fazer uma refeição rica em proteína, não necessariamente com uma liberação tão rápida assim, porque a gente tem uma janela de construção de massa magra que vai ser de cerca de 12 até 16 horas após a nossa prática esportiva. Então, muito mais importante é a gente manter um perfil aminoacídico positivo ao longo do dia. O que isso significa? A gente tem um consumo de proteínas fracionadas em todas as refeições ao longo do nosso dia. Então, um exemplo. Você fez academia pela manhã, né? Fez um lanchinho pequeno antes, e aí a gente tem, por exemplo, vai ter um whey protein depois. Lá no almoço a gente vai ter novamente uma proteína no almoço. Lá no café da tarde a gente vai ter proteína de novo. Então, distribuir o consumo proteico ali ao longo do dia é muito mais benéfico do que consumir uma alta concentração de proteína em um momento isolado. Quem não digere bem o leite ou tem uma intolerância à lactose precisa ficar atento porque mesmo com esse fracionamento, ainda assim o whey protein vai ter lactose. Então, observar como é que vai se sentir, se vai ter estufamento, se vai ter piora de digestão, surgimento de acne, tudo isso é sinal de que alguma coisa não tá legal. E aí a gente tem outras alternativas, a gente tem os whey veganos, né? O whey com base de ervilha, de proteína da batata, do arroz. E os estudos têm mostrado que o resultado é muito bom também. Então a proteína de origem vegetal também vai fazer processo de síntese muscular, de recuperação muscular, também são ótimas alternativas. E o whey é indispensável? Não, o whey não é indispensável. Ele é simplesmente uma fonte prática de proteína concentrada. Mas se a gente tem um consumo adequado de proteína ao longo do dia, né? Se você está consumindo a quantidade que você precisa na forma de ovo, de feijão, de lentilha, de tofu, iogurte natural e por aí vai, você vai conseguir o mesmo resultado, tá bom?
O whey protein, ele basicamente vai servir como uma opção prática. Então, é claro, eu sei que para algumas pessoas é mais prático a gente carregar lá o whey, bater rapidinho com água, vai ser mais prático do que carregar 2 ovos, do que carregar um iogurte natural, do que carregar esse tipo de opção. Então ele pode ser uma alternativa nesse caso, com certeza. Quanto à quantidade, quanto à dose, é claro que eu não posso dizer aqui qual a necessidade que você deve consumir, porque eu não te conheço. Mas tenha como base que a gente não consegue absorver uma quantidade de proteína muito elevada no mesmo momento, né? Numa única refeição. Então não adianta você consumir aí mais de 20 gramas, 25 gramas de proteína numa tacada só, porque vai acabar que você vai eliminar isso aí via xixi, via cocô, e a gente não vai conseguir aproveitar de verdade tudo isso para a construção de massa magra. Então é preferível fracionar, tá? Fracionar tanto a proteína da dieta, da alimentação, quanto o whey protein se você for utilizar. Na hora de escolher uma boa marca de whey protein, não fica pensando só nessas palavrinhas que eu falei, né? Se é isolado, se é hidrolisado. Vale a pena dar um carinho, né? Uma atenção lá na lista de ingredientes. A gente tem wheys horrorosos, com muito aditivos, com alta concentração de sódio, cheio de corantes artificiais, cheios de adoçantes, ruins para a saúde intestinal, e se a gente piora o intestino, a gente piora a absorção do próprio whey protein e de todos os nutrientes da alimentação como um todo. Então não compensa o famoso barato que sai caro, entendeu? Não adianta a gente ir no mais baratinho, cheio de aditivos e acabar tendo uma série de complicações depois. Então investe num whey bom, num whey sequinho, que a gente realmente tem apenas a proteína isolada lá do soro do leite, talvez o acréscimo de algumas vitaminas que costuma ter, se tiver algum corante que seja natural, se tiver algum adoçante, que seja um adoçante bom, então que seja um stevia, um xilitol, um eritritol, uma talmatina. Evita aqueles com sucralose, com acesulfame, com etc e tal, né? Nomes artificiais é o que não faltam, tá bom? Então investe no mais simplesinho, compara a quantidade de sódio, também é interessante para não comprar um whey cheio de sódio, e aí conversa com o teu Nutri melhor para saber quantidades, indicações, em que momento vai ser mais interessante usar, e claro, se realmente é necessário para o teu caso, ou se via alimentação você já está suprindo as tuas necessidades e vai conseguir ter os benefícios de um consumo adequado de proteína, de força, recuperação muscular, ganho de massa magra. Beleza? Beijo grande e até o nosso próximo vídeo.